lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia e bom dia. São 6h48 da manhã do dia 30 de agosto de 2024. É uma sexta-feira e bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para aquilo que, sei lá, Deus me pediu para realizar. Ele me disse, Maria de Cássia, o que você esteve a planejar? Santo. Eu disse para Deus, Senhor, não é assim, uma coisa assim, não, difícil, é de se dar. Sabe como é que é? Eu planejei, de fato, toda uma vida levar com a tranquilidade de um pé de maracujá. Assim? Sim, porque o senhor sabe, eu poderia desejar ser a macieira do lugar. Talvez um pé de goiaba. Sim, em alguma estrada. Quem sabe as frutas, os frutos. Também eu poderia ser. Ah, é, é, Deus disse, a dificuldade está em escolher. Não, eu poderia, de fato, até me aborrecer, tem tantas opções. Mas Deus me disse que um aborrecimento eu deveria ter. Fiquei pensando no aborrecimento. Sim, que eu poderia escolher. E podia. Não, Deus disse assim, olha Maria de Cássia, tem gente que tem prazer em se aborrecer. Deus disse isso. Deus disse, minha filha, olha, eu nem consigo entender. Tem gente que sente tanto prazer em se aborrecer que faz questão de se desmerecer. Eu disse para Deus, Senhor, esse aborrecimento eu não quero ter. Pronto, você já esteve a escolher o aborrecimento que você quer ter. Quer dizer, Painho disse que se você não quer se aborrecer, você já esteve a escolher o aborrecimento que você quer ter. Sim, porque Deus disse, Maria de Cássia, minha filha, todos os dias você vai se aborrecer porque você não quer esse aborrecimento ter. Santo Deus. E onde é que isso tudo esteve a chegar? Foi no planejamento. Eu disse, olha, eu hoje não vou gravar, vou toda uma coisa organizar. Eu vou tirar o dia para, de fato, cozinhar. Quem sabe eu pudesse, de fato, lavar, sim, as mãos. Sim, na medida em que os pratos eu fosse sujar. Uma coisa difícil de se realizar. O dia na cozinha passar, essa coisa toda, música escutar. Mas Deus me disse, não, Deus, por que você não tira o dia, Maria de Cássia, para uma árvore plantar? Que tipo de árvore eu poderia plantar, meu Deus? Se eu preciso uma boa carne preparar, sei lá, um cozidinho aqui, outro cozidinho acolá, eu com terra lá botar, mas logo me lembrei dos deuses que a gente precisa, de fato, agradar. Então eu fui o conselho de Deus, ali
Quer dizer, aqui. Quer dizer, fui pra primeiro lavar. Pelo menos a cozinha eu fui organizar. Olhei a boa carne que eu iria preparar. Coloquei um temperinho lá. Mas Deus me disse: vamos, 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 vamos. No meio do caminho encontrei um pé de maracujá. Não, encontrei um jabuti. Um jabuti? Sim, eu encontrei um jabuti. Ele chegou assim devagar. Me perguntou se poderia comigo conversar. Achei estranho. O jabuti parecia assim meio que desassossegado. Parecia que estava assim com um pensamento meio que virado. Eu ali pensando no horário. Se não era um horário vago não. Mas o jabuti me disse que eu estava assim meio que decepcionado. Decepção? A história do aborrecimento. Eu disse, meu Deus do céu, será que o jabuti, meu Deus, será que vai de fato querer desabafar? É uma mania que as pessoas têm. O quê? Sim, de parar, desabafar, mas o jabuti começou luva a tirar. O quê? O casco esteve a arrancar. Me pediu para eu olhar. E eu disse, meu Deus, só falta essa. Ele me pediu para eu, de fato, dar uma limpada no lugar. Mas aí ele estava assim com a dificuldade até de respirar. Uma dificuldade de respirar. Eu cheguei e fui, né? Ali olhei o pulmão aqui, o pulmão lá e fiquei tentando encontrar uma maneira, sim, do peso aliviar. Aí eu resolvi, o quê? Falar para o jabuti, para o pescoço, ele de fato colocar ali no seu devido lugar, para ver se tinha possibilidade do pescoço não tombar. A questão é que o jabuti parecia se sufocar. Santo, como é que eu iria poder um pensamento ali formar? A questão é que quando a gente começa a sentir esse peso, um peso que a gente não consegue explicar, um peso que a gente não consegue nem medir e nem pesar, um peso que a gente não consegue transformar nem em metro nem em quilograma. Imagine você ter essa dificuldade. Sim, porque tem miligrama. E aí você tem que lupa pegar para você de fato enxergar, que até um microscópio é difícil usar quando as dificuldades estão a se acumular ao ponto de um jabuti você virar e você não conseguir mais o seu pescoço carregar, querendo de fato colocar o pescoço o tempo todo assim, fora do ar. Eu tentei de todo jeito falar para o jabuti, tentar até um cágado virar, para ele saber, de algum modo, diferenciar. Quem sabe ele pudesse compreender, sim, o antes, sim, da coisa ali, se dá, sim, dessa coisa que não sabia explicar, e o depois de, sim, quanto cágado.
quem sabe, pudesse de fato o assento tirar, para cagar de ficar, e aí poder de fato, o que é arrotar, deixar a sujeira ali. Mas fui, depois de muito, li, labutar com o que o jabuti tinha. Fui com Deus falar. Deus me disse para eu entrar na fila para eu me vacinar. O quê? Sim, era preciso usar a prudência. Santo. Achei estranho. O quê? Deus me disse, você tem que procurar a fila da prudência. Tinha fila de pressa, fila de aborrecimento, de desassossego, de agonia, tinha tanta fila de confusão. Mas a da prudência. E eu procurando e falava com um e outro, e o tempo a passar, e nada de eu encontrar a fila da prudência. Foi aí que eu vi. O quê? Sim, eu vi um ratinho tombar. Eu falei, meu Deus, eu vou correr. Mas Deus disse para procurar a fila da prudência. Mas diante de fato assim tão inusitado, inesperado, corri. Santo. Aí eu compreendi de fato. O quê? O ponteiro. Da hora. Tá. Que lição. Que lição maravilhosa era aquela que Deus estava a me dar. Tinha o relógio, tinha o ponteiro da pressa. Tinha o ponteiro. O quê? Sabe como é que é? Meio cauteloso. E a hora, a prudência. Que conseguia de fato passar arrastando até de fato chegar no seu devido lugar. E tudo ali se casar. Eu disse, meu Deus do céu. Como é que eu vou poder... O quê? Sim. Como é que eu vou poder explicar certas coisas de uma maneira que eu possa respeitar a pressa, a cautela e a prudência, considerando, sim, que tem maracujina e tem maracujá. Ai, meu Deus, ali estava uma parábola que eu tinha que vivenciar, respeitando a maracujina e o maracujá, que teriam que passar pelas fases que o relógio estava a me mostrar. E a fila da prudência eu teria que inaugurar. A prudência. A questão é que você, de fato, uma pedra, pegar para a fila da prudência, você inaugurar, é tão difícil quanto um dente queiro você arrancar. Você sabe que pode e muito sangrar, que a boca pode inchar, que pode até infeccionar. Mas o cirurgião, dentista,
estava lá. Puxa vida. Fiquei a imaginar na palavra perfeita que Deus estava a me dar. O cirurgião dentista. Sim, sabe como é? Duas pessoas que podem muito bem lhe ajudar com o dentiqueiro que você precisa arrancar. Santo Deus. Era a fila mais perfeita que eu poderia de fato estar. Pena, e pena, e pena, que tinha que ser nas circunstâncias que ali não se poderia nem sequer imaginar, mas o cirurgião dentista esteve a me falar. Se a hora esteve a chegar, devemos considerar que levou um tempo até isso se dar. O segundo esteve a passar, desejou e muito avisar. O minuto fez questão de gritar. O TikTok do lugar. Se a gente preferiu mesmo a hora desconsiderar, por certo, a fila da prudência ninguém desejou buscar, portanto, não pode encontrar a prudência nesse lugar. Não tem como aqui prudência a gente encontrar. A gente pode até mesmo desejar encontrar um pouco de cautela aqui, um pouco de cautela lá. A questão mesmo é que o minuto esteve a falar. Olha, eu corri feito um doido nesse lugar, tentando de fato um pouco de cautela dar para a fila da cautela, pelo menos você encontrar para o rato de algum modo você poder. Mas eu preciso mesmo informar, ninguém quis também cautela usar. Foi de fato fogos de artifício que estiveram a saltar. Nunca vi uma coisa dessa nesse lugar. A gente soltar fogos de artifício diante de algo que a gente tinha mesmo era que chorar e lamentar. Não fogos de artifício no lugar. Santo. Sem prudência e sem cautela. Só faltava chegar. O quê? O segundo da pressa. Esse, o quê? Parecia espada. Pá! Na minha frente esteve a ficar. Olha, eu vou lhe dizer. E queira me desculpar se eu for, por um acaso, lhe magoar. Eu nunca vi uma coisa assim. Por que você ter tanta pressa para eu não posso dizer nem a casa
Sim, é tanta pressa, não, ó, foi tanta pressa que estiveram a usar para, de fato, fogos de artifício soltar, que eu fiquei pensando qual é o sentido de camisa de força a gente usar. Sim, porque se tivessem colocado a possibilidade de numa camisa de força colocar, quem sabe assim, você pudesse ter a esperança de encontrar um pouco de prudência, um pouco de cautela e talvez a pressa, você pudesse até encontrar. Não para fogos de artifício soltar, mas para de fato a camisa de força pegar e de fato ali no manicômio colocar. Porque não tem como justificar tantos fogos de artifício. Santo. Fiquei pensando no pescoço do jabuti. O quê? Como não? Fiquei pensando, meu Deus. Eu, com esse pescocinho aqui, ter que de fato, pescoço levantar, seria eu, Zaqueu, que teve num pé de árvore ali se agarrar para ver o Messias passar. Teria eu que ser o Salmo 151. Teria eu que me lembrar de Gideão, que diz: eu não sou aquele que pode se considerar como adequado para tudo isso realizar. Eu teria que dizer para a balança que eu sou meia libra. Olha, eu não sei nem se eu sou meia libra. Eu teria que dizer para o copo, eu não sei nem se eu sou um terço. Eu não sei se eu consigo, de fato, dizer assim, para o palmo. Santo Deus, eu não sei se eu consigo pegar mas a régua. E tinha? Sim, a régua esteve a chegar. Eu fiquei pensando se era uma coisa boa. Se era uma coisa boa, a régua me chamar. Mas a régua me disse. Eu posso medir e pesar. Eu sei que de fato a gente tem que esse palmo, a gente ter que usar para o pensamento ali do jabuti a gente alcançar. Mas se o jabuti não tem como o pescoço sustentar, é melhor 7 palmos a gente preparar. Santo. Preparar 7 palmos. Mas era a régua. A régua que nos dava a possibilidade de, enquanto criancinha, traspassar para uma rua inteirinha a gente poder formar. Estava lá o centímetro, o milímetro, e eu poderia 1 metro alcançar. Porque com toda certeza o jabuti poderia muito bem 2 metros virar,
Era melhor, de fato, a régua eu escutar, já que a régua tinha propriedade para falar e eu não poderia mesmo desconsiderar. Seria um desrespeito mesmo eu 7 palmos no cavalo. Além do mais, a gente sempre pode doar 7 palmos no lugar. Sim. Nem todos, é verdade, tem essa possibilidade de encontrar 7 palmos para o pescoço descansar. Muitos tentam ser um pé de maracujá para de fato a cautela pegar e saber, ou pelo menos tentar encontrar um lugar para os pezinhos colocar. E eu estava com Deus a conversar, tinha a possibilidade de 7 palmos preparar. Assim eu não iria precisar de ter pressa. Sim, se acaso alguém fosse precisar, antes mesmo de eu chegar, com toda certeza a cautela já estaria lá com a prudência, a 7 palmos preparar. Com toda certeza a pressa seria em pegar uma coroa de flores para na cabeça do jabuti colocar, dando para ele a certeza de que sozinho ele não iria estar, teria condições dele pensar usando as flores da casa, que certamente poderia representar muito bem a régua do lugar. A questão é que flor de laranjeira não é assim uma coisa tão simples de a gente encontrar. Mas eu tinha que, de fato, flor de laranjeira ofertar. Era justo na casa de Vocinha eu estar, compreendendo que existia de fato 2 partes do lugar. Aquela que certamente ela não esteve a gostar, e aquela que ela fazia questão de ostentar. Sim. Porque se eu fosse com Vocinha falar, dizendo para ela que era necessário um pé de laranja ela plantar, para eu poder um jabuti enterrar, ela iria certamente assim realizar. Com esses 2 pensamentos, a parte que ela iria gostar do serviço prestar e a parte que ela não iria gostar.
sabendo da possibilidade do pé de laranjeira ser a sombra de alguém querido. Por isso, quando alguém me disse que eu falava em parábolas, eu fiquei a pensar o quão grandioso é Deus. Para essa, e aqui está. Imagine se eu não soubesse em parábola falar. Certamente, eu nem estaria aqui a gravar. Se posso aqui sentar e o dia todo em parábola falar. É porque eu vivi com a parábola viva nesse lugar. E como a parábola viva fez questão de tudo me dar, a ponto de eu até gostar de parábola viva virar, como poderia eu uma outra linguagem usar? Era o mesmo que eu me apressar para a cautela e a prudência eu certamente matar. E como eu nunca desejei nem matar a prudência, nem matar a cautela, eu achei melhor eu me apressar para a pressa ou me ajudar a, de fato, juntar a maracujina com o maracujá. Assim eu vou poder, de fato, a tranquilidade alcançar, que Deus me disse, Maria de Cássia, quando de fato a goiaba bichada na estrada se encontrar, pode ter certeza que a medida cautelar já esteve. Assim, portanto, a maracujina e o maracujá tranquilos não está. Porque é muito difícil você ser uma goiaba bichada que os outros estiveram a plantar, sendo você uma flor tão linda que sabe muito bem a vida. Vou colocar reticências. Então, podemos, de fato, os olhos arregalar, porque a felicidade está nas coisas simples que Deus tem para nos dar. E como Deus me deu o mundo da parábola para eu, a minha felicidade
plantar. Certamente eu assim fui realizar. Aqui a felicidade pode até não ser da forma como muitas vezes a gente costuma desejar, mas se a gente o olho arregalar, a gente vai ter motivos para se alegrar. O Divino sempre me disse que minha alegria sempre vai estar naquele que tudo cria. Assim eu posso toda hora e toda hora que precisar, no mundo da parábola, ali eu estar, para a minha vida eu levar, porque lá é o meu lugar. Mas sei sair no mundo da parábola e a linguagem comum usar, principalmente quando o outro não quer de fato o entendimento buscar, usando de desculpa para lhe culpar por coisas que jamais poderia assim realizar. Portanto, o meu pescoço eu posso sustentar. Como eu posso de fato tombar a me colocar no lugar do outro, para compreender a dificuldade que é a gente não conseguir lidar com o peso que as costas estão a carregar, a ponto de jabuti virar. Eu que posso, no jardim do Éden, entrar, para em bicho me transformar, esse trabalho eu fui realizar. E respeito o que cada um aqui quiser para si mesmo dar. A mim cabe no jardim de infância entrar, 7 palmos cavar, porque eu sempre vou me lembrar da felicidade que foi eu poder brincar. Então eu sou grata, muito grata pelo meu jardim de infância. O resto eu sei separar. Mas o meu jardim de infância será tal qual o jardim que existia na casa de Vocinha, tão belo como ela esteve a plantar. Obrigada e obrigada. Bom dia. Eu sou e vou continuar sendo a mesma dona de casa. Obrigada.